Você joga Free Fire? Jogo. Você é veterana ou Nutella no Free Fire? Veterano. Já que você é veterana, fala o item raro aqui na tua conta. Rampa de gel. O quê? Não acredito. Em que ano tu criou tua conta? A minha conta foi criada em 2018 no evento de Halloween do Free Fire. Já que você é veterana, fala outro item raro aqui na tua conta. Mochila morcego. Caralho, o maluco é brabo. Outro nível Prime no Free Fire. 8. Eu sou rica! Qual é teu nick no Free Fire? Jade. Qual tua patente no Free Fire? Desafiante. Quanto tua conta vale? 5.000. Tá barato demais. Última pergunta. Segue mais na TV no Kawaii? Sim. Que demais!